E aí, assim, pra quem vê, sei lá, na prestação de conta vai dar lá, brinquedo. Aí fala, mas como assim? As crianças precisam de comida. Gente, precisam muito mais do que só comida. Imagina você estar num lugar onde tem 15 crianças entediadas, fazendo barulho, porque elas começam a ficar loucas, correndo. Claro, Não claro. deixam ninguém ficar quieto. Isso, os brinquedos é algo extremamente importante para aquela ocasião. E para a saúde mental dos pais também, Sim, porque precisam ter muito. os seus filhos assim minimamente Ocupados. bem entretidos e Exato. ocupados, porque eles têm decisões e coisas muito importantes para fazer agora, Exato. Imagina, assim, os locais onde a gente foi eram com umas lonas e aí as casas, né, eram uns quadradinhos muito pequenos que as famílias colocaram o que tinham, que era muito pouco, o que deu tempo de salvar, lá em Lajeado. E aí tem os números lá para ter alguma aparência de casa, tem um númerozinho, tem um espacinho, mas aí não tem, por exemplo, nenhuma intimidade, nenhuma privacidade, né? Imagina, é um quadrado onde as pessoas ficam. E aí a gente começa a pensar, as pessoas perderam emprego, porque onde elas trabalhavam acabou. Não existe mais. Não existe mais. Se ela, sei lá, dentista, perdeu os aparelhos, beleza. Não tem nem ele como dentista, nem cliente para ir. Então, acabou tudo. Home office, não tem computador, não tem Não internet. tem nada. nada. Exato. Hospitais, a gente foi em alguns lugares que as pessoas tinham se resgatado de hospitais, os hospitais também foram inundados. Então, perdeu equipamento. Um caos. E aí, os pais também ficam sem saber o que fazer. Como é que eles... Obviamente, eles estão tentando articular algumas coisas, mas muita coisa não se tem o que fazer. Enquanto, por exemplo, não pode ou voltar para casa, ou, que é o que a gente está atuando agora também, que é a reconstrução, na verdade, a construção de uma coisa nova, porque uma coisa que a gente viu também que não vai ter como construir nos mesmos lugares, em vários lugares. Então, em Cruzeiro do Sul, que a gente foi também, a cidade foi varrida. Não tem nada. E aí vai para condomínio de luxo, a lugares mais populares. Não tem mais nada, varreu tudo. Porque eu estava falando para vocês antes de a gente entrar, Canoas, a diferença é que a água subiu, e aí vai começar a baixar, e as pessoas vão começar a limpar, vão começar a fazer pintura e tudo mais. Cruzeiro do Sul e algumas outras cidades... Arrastou. Porque eram muito perto do rio. E aí a água subiu e aí veio arrastando tudo. E aí se você derruba uma árvore, a água derruba a árvore leva as outras coisas. E aí as casas e tudo que estava ao redor simplesmente caiu. Não tem mais estrutura. Não tem mais saneamento básico, não tem mais cidade. Não tem mais energia, não tem nada. Então a ideia agora é conversar com as autoridades, que eu estava falando também, que a gente está conversando com as autoridades locais, prefeito, secretário de segurança, para literalmente realocar as pessoas para outro lugar. Sim. Refundar a cidade. Refundar a cidade. Eu estava comentando no Vênus um pouco mais cedo que, assim, jamais em momento algum a gente minimiza o que aconteceu durante a pandemia, mas só para fazer um paralelo da situação em si, quando a gente voltou da pandemia, a pessoa vai, abre o seu comércio de novo e a mesa está lá, a cadeira está lá, ela liga o freezer na tomada. Agora não tem. Então, de novo, não minimizando o que passamos, que foi extremamente grave e sério, mas eu tô só fazendo um paralelo desse pós, do que vai ser necessário para que se retome, né? É muito mais difícil, né? Imagina, a gente também tá... Uma das frentes também é de ajudar pessoas, pequenos empreendedores, a comprarem alguns pequenos equipamentos para recomeçarem. Não agora, mês que vem, a recomeçarem a tentar voltar a uma normalidade. Não vai ser agora. Né? A gente não tem ideia de quando que vai começar a tentar ter uma normalidade, mas a gente está pensando nesses formatos. Né? Como você perguntou, a gente atuou muito no urgente, mas o nosso foco é ajudar a reconstruir, seja com casas, que a gente está... Hoje a Jéssica da nossa equipe falou com uma empresa chamada Mopo. Eles são umas construções modulares, fantástico, e as casas vão custar R$40 mil. Novinha, completa, com energia, com tudo, modular, e construída em 3 dias. É inacreditável. E permanente, não é temporária. E aí a gente já vai fechar uma primeira leva de 10 casas para ver como é que é, para entender. Vamos cadastrar as famílias, vamos primeiro priorizar idosos, pessoas com pouca mobilidade. Vamos ver como é que vai ser e aí a gente vai aplicar para os outros. Porque ficar pronto quanto tempo, tu falou? 3 dias. Cada casa. Muito rápido. Mas Surreal. assim, tem que desenrolar com o cara que é o dono do chão. Exato. Né? É isso que a gente está fechando também. Porque não vai dar para construir onde era. Não tem como. Onde que vai ser? Lá em Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro Vai ser, do a Sul gente já mesmo. está falando também que as autoridades estão colaborando com a gente em
arranjar um local onde eles também possam ter e que seja deles, né? Seja das famílias, também é uma coisa importante. Sim. Não dá só para simplesmente fazer e daqui a um ano não pode mais. É um local onde seja deles e que tenha também estrutura, possa ter estrutura de energia, essas coisas. Então Sim. a gente está vendo, mas vai ser em Cruzeiro do Sul esse primeiro protótipo que a gente está desenvolvendo justamente para ser mais efetivo. Sim. E esse pós é muito mais complicado, porque como a gente vive situações o tempo todo, né? Daqui uma semana a gente tem outro problema, daqui 2 semanas outro. Então, a partir do momento que passa esse sentimento de emergência, tende a ter menos doação, menos olhar, porque menos amanhã tem voluntário. outra catástrofe e a gente vai, enfim, ter que voltar Já tá nossos olhos acontecendo. Já para tá outro acontecendo. lugar, que aí vai estar precisando de comida enquanto eles vão estar precisando reconstruir a cidade. E a cidade ainda está lá, já E a ficou lá cidade ainda largada. está lá. A gente Exatamente. fez isso, a gente também atuou em São Sebastião. E aí a gente foi lá, a gente foi 3 semanas depois do que aconteceu. Já não tinha mais ninguém. Já não tinha mais imprensa. Já não tinha mais nada. Mas que essa eu acho assim, essa vai ser diferente. Essa é muito Eu acho que vai demorar um grande. pouco mais. Sim. Essa é muito grande. Essa Sim. não tem. Essa tem carreiras políticas em jogo, tem muita Uhum. coisa. Imagina. E aí se movimenta, né? Aí Quando movimenta. mexe nesse lugar Mas, por exemplo, voluntários já estão diminuindo bastante também. O Léo, um amigo meu, ele é presidente da Humus, que é uma ONG que trabalha especificamente com resgates e com desastres naturais. Ele mandou uma foto de um estádio que até então estava cheio de gente fazendo a separação de roupas, que é uma loucura e muita gente fala que é ingratidão, mas às vezes as roupas atrapalham demais, porque elas são volumes muito grandes, e aí você tem que fazer separação. Sim. Quando tinha os voluntários, maravilha. Aí ele mostrou lá, tá tudo lá, sem nenhuma separação, porque não tem mais voluntário. E muita roupa suja, muita roupa gente. que não dá nem Não, pra isso é utilizar. inacreditável. E eu vi, eu tava Isso é lá, a gente inacreditável. a gente ficou uns 2 dias fazendo a separação. Tinham roupas que eram fantasias, tipo, não era fantasia legal de Homem-Aranha, uma fantasia bizarra que ninguém vai usar. E tinha roupa suja, o que é inacreditável. A É pessoa inacreditável. descartar a roupa, tendo... Ela achou que, não, é a oportunidade de eu descartar isso, eu vou... É foda. Cara, É. inacreditável. É, mano. inacreditável. infelizmente acontece. Quando que tu chegou lá? Quando que Ai, a gente foi semana retrasada. A gente tá agora no dia 20 e poucos. A gente foi no comecinho de maio. E ficamos... Aí a gente foi. A nossa ideia não era ir pra Canoas, porque tá todo mundo lá. E aí a gente pensou, já tá... Canoas é gente onde suficiente. chega mesmo, que é onde tem o aeroporto, né? Exato. Aí a gente foi de carro também, né? Porque não dava pra chegar de nenhum jeito. A gente tentou de avião com algum parceiro, não rolou. Falou, vamos de carro. Então, 30 horas, né? Porque Nossa. vai para, mas foi. Sim. E aí a gente foi pra Lajeado, porque lá a gente já tinha um contato, porque isso também é importante. Pra quem quiser, e mesmo quem quiser ir agora, tem algum contato lá pra saber onde você vai ficar, ou que hotel você vai ficar, pra não chegar lá E na virar um loucura problema, né? E virar um problema. Você vira mais um problema, porque é mais uma Isso pessoa sem ter acontece. onde dormir, uma pra pessoa que precisa comer. É Exato.